Canal GPS Português no ar, e eu estou aqui hoje para ajudar você com algumas expressões que fazem parte do nosso dia a dia e que não podem ser confundidas na hora da produção de texto. Ou seja, ou melhor, isto é, será que elas têm o mesmo sentido? Será que vocês sabem fazer uso delas com clareza, com responsabilidade na hora da produção do discurso? Tem dúvida? Então venha para cá que a gente vai resolver isso agora. Vamos nessa. Pois é, a pergunta é: por que ter no nosso dia a dia crise existencial acerca dessas expressões se elas podem ser resolvidas de uma maneira muito natural? Então a pergunta desse nosso encontro de hoje é: isto é, ou seja, ou melhor, sabe usar cada uma delas? E quando a dificuldade é na hora da produção de texto, hein? Imagine que você, em se tratando da redação do Enem, você só tem 30 linhas. Será que vale a pena abusar dessas expressões para mostrar ao seu corretor que você tem repertório, que você tem fundamentação, que você tem bagagem cultural? Eu diria a você que cautela e responsabilidade. Mais do que nunca, essas expressões precisam participar da nossa vida, mas com cuidado, porque nem sempre cabe afirmar que uma tem o mesmo significado da outra. Então, o que é que nós vamos fazer nesse encontro de hoje? Eu quero facilitar a sua vida explicando quando cada uma dessas expressões deve ser usada na hora da produção do texto ou na hora de entender aquilo que o texto traz em se tratando das questões de linguagens. Venha comigo, vamos nessa. Eu trago aqui inicialmente uma frase do famosíssimo e imortal Machado de Assis. Ele, nessa construção, apresenta uma dessas expressões e eu quero analisá-la junto com você. Eu quero que você se imagine na sala de aula, tendo esse bate-papo com um monte de colegas que têm as mesmas dificuldades que vocês. Então, vamos ler juntos. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu. A pergunta é: tendo como referência, imagine-se na prova de linguagens. Se esse texto, se esse fragmento do romance Dom Casmurro é apresentado em uma questão e eles sinalizam, por exemplo, a expressão isto é, será que você saberia dizer qual o significado e qual a intenção do uso dela? Então eu trago aqui para você a seguinte orientação. A expressão isto é considerada ratificadora de sentido. Jame, o que é que significa ratificar? Confirmar, chamar atenção para algo que já foi dito, só que de uma forma diferente. Já ouviu falar em paráfrase? Quando a gente ouve parafraseando fulano de tal, o que é que isso quer dizer? Que fulano de tal teve as suas ideias compreendidas e o novo produtor do discurso ele vai rearrumar essas palavras, comunicando ideia semelhante à que foi apresentada pelo discurso original. É isso mesmo, a expressão isto é, ela pode ser substituída por uma equivalente que é ou seja, sendo, portanto, as duas expressões consideradas de confirmação de sentido, ratificadoras de sentido, e há quem afirme até que elas são usadas para confirmarem algo que já foi dito, acrescentando uma informação ou outra adicional.
Então eu quero que a partir desse encontro de hoje, você possa fazer uso das expressões isto é e ou seja, de maneira mais segura, de maneira mais legitimada no texto. Só que esse nosso encontro não para por aqui não. Eu trago um outro exemplo que é dessa frase do bem, frase motivacional, frases que nos colocam na condição de condutores da nossa própria vida. Então esse texto apresenta a ideia de levante, ande, siga em frente, vire a página, ou melhor, comece um novo livro. Observem vocês que nesse momento eu quero o destaque para a expressão ou melhor. Essa expressão ou melhor, diferentemente das duas anteriores, ou seja, isto é, ela é usada sempre que o objetivo for, de alguma forma, ajustar, adaptar, adequar ou até mesmo fazer uma ressalva, uma retificação da ideia anterior. Então, a expressão ou melhor, ela serve para indicar uma compensação, uma ressalva, uma correção de algo que foi dito antes. No caso desse exemplo, vire a página ou melhor, comece um novo livro. Portanto, a vida, ela não é simplesmente um passar de páginas. A vida é sim, segundo essa frase, um recomeço todos os dias. Por isso que essa expressão, ou melhor, foi usada de maneira interessante, de maneira adequada e com um efeito de sentido muito bem definido. Gostou das dicas? Então, se foi útil para você esse conteúdo, compartilhe, curta, deixe seu comentário, porque esse canal do YouTube Método GPS Português serve para isso, para que o seu dia a dia seja facilitado. Então eu deixo aqui o meu beijo e a gente se vê em breve. Até a próxima!